Deus abençoe, irmãos. Amém? Amém. São nós mesmos, né? É nós e nós mesmos, como sempre. Mateus capítulo 7, versículo 7 será a nossa leitura hoje. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Amado Pai, mais uma vez chegamos diante de Ti. Pedimos que Tu limpes nosso coração, nossa mente, nossos olhos. Tira de nós qualquer coisa ruim que porventura tenta atrapalhar-nos. Queremos começar sempre um dia bom em Sua presença, porque Tu és força, Tu és vida, e Tu é o único que limpa o coração, a alma, o espírito de cada um de nós, e dá força até para limpar o físico, o exterior. Mas o que mais Te importa, ó Pai, é o interior de cada ser humano. E nós estamos pedindo isso. Queremos ter aquele coração brando, amoroso, aquele coração que perdoa, que tem misericórdia para dar, que tem graça para dar, porque tudo que estava no céu desceu para a terra, Senhor. E o que estava no Senhor desceu para o Seu corpo místico nesta terra, onde tem que manifestar Deus outra vez. Fale conosco. Ajuda-nos a ter uma vida limpa diante de Ti e ser uma bênção para o povo, cada irmão, cada irmã. Ser uma bênção um para o outro, ao invés de ser um empecilho, uma maldição, mas sermos uma bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu quero falar sobre algumas palavrinhas hoje. Eu nunca pedi isso a Ele. O Senhor Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. São coisas que se pode pedir. Então nós temos o próprio Jesus nos animando a suplicar, a pedir alguma coisa. E o que nós pedimos, temos como promessa dele que aquilo Ele vai derramar sobre nós, vai nos dar. E não importa o que você precisa. Se você quer pedir, é uma promessa dele de dar o que você pedir. Por isso tem gente que pede as coisas seculares, as coisas naturais, e elas recebem. Pede casa, pede carro, pede saúde.
Você pode pedir, porque ele diz: pedi e dar-se-vos-á. Mas ele ensinou também para pedirmos o Espírito Santo. Ele disse que é para nós pedirmos isso. Ele disse também que é para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então nós temos liberdade de tudo. Temos que saber usar desta liberdade e fazer o pedido correto. E muitas vezes não fazemos o pedido certo e por isso não recebemos. Outra vez, pedimos, mas pedimos mal para esbanjar, então não temos aquilo. São Tiago informa sobre isso. Pedis e não recebeis porque pedis mal. A pessoa pede, mas Deus já sabe que ela está pedindo uma coisa que vai usar aquilo incorretamente. Este é o problema. E a gente tem muitos meios de pedidos. Por isso eu quero falar sobre uma coisa que não se pede. Eu nunca pedi. Porque em tudo você pode pedir, todas as coisas você pode pedir. Mas tem uma coisa especial que ela não chega por pedido. Ela não vem por oração. Tudo que você precisa vem, mas tem uma coisa que não vem por oração. Isso daqui não é para o crente natural, isso daqui é para um crente espiritual. Isso não é para gente que está em busca de igreja, em busca de cura. Não, é para aqueles que já crê. É para aqueles que já têm a cura, porque eles creem que a cura pertence a eles e que eles não precisam nem pedir. Se você chegar a esse ponto, é apenas receber, porque não precisa nem pedir. Só de crer que Jesus Cristo já nos deu todas as coisas. Então você lembra de Isaías 53, diz: o que eu preciso? Ele já me deu. Ele diz que pelas pisaduras dele eu já fui sarado. Eu nem vou ser sarado. Então se eu já fui sarado, eu não preciso nem orar. Eu não preciso pedir. Isso vai da fé que a pessoa tem. Ela precisa ter fé em Deus, que aquilo já é dela. Como eu pedi para Deus me salvar, quando eu tenho uma fé revelada, que eu fui salvo antes da fundação do mundo. Então não tem jeito nem de eu pedir para Ele me salvar. E diz: você está pedindo uma coisa que eu já te dei. Isso já é seu. Essa coisa te pertence. Como que você está pedindo por isso? Então eu não tenho que pedir. Isso são coisas que a gente sabe que as orações são levadas a Deus, muitas vezes de forma infantil. Senhor, me salva. Por quê? Porque nós queremos ter segurança da nossa salvação. Mas se nós crêssemos na palavra mesmo, nós creríamos que já fomos salvos. Então, simplesmente diríamos a Deus: Senhor, estou aqui para te agradecer, porque o Senhor me salvou. Me salvou. Você foi salvo de alguma coisa. Agora, a salvação tratada pelas Escrituras é uma salvação física e espiritualmente. Não é só salvação espiritual. Que a pessoa pode tomar só o lado espiritual, eu fui salvo espiritualmente. Mas a salvação, ela é física e espiritual. Isso quer dizer, Deus me salvou de um problema, Deus me salvou da doença, Deus me salvou das dificuldades, Deus me salvou do mundo e Deus me salvou. Ele salvou a minha alma. Eu sou dele por completo. Então tem coisas que eu fui salvo física e espiritualmente. Físico é porque as doenças que podem me atacar, Deus já me salvou delas. Só que, por que você passa por isso? Porque você tem um corpo que está sujeito a estas coisas aqui na terra. Por que passamos por tentação? Porque temos um corpo para passar por isso. Deus não podia ser tentado se não tivesse um corpo. E ele até foi tentado aqui. O profeta diz que ele foi tentado por fumar, tentado por mulheres. Por quê? Porque ele teve um corpo no qual este corpo ele foi formado para ser tentado.
você veio numa carne, você vai ser tentado. Não adianta nem não querer ser tentado. Apenas por dizer assim, sou cristão, mas eu não vou ser tentado. Porque eu sou cristão, não tem problema aí de ser tentado. Você está totalmente enganado. Porque você é cristão, mas você está usando de um corpo natural. E este corpo natural, ele é tentado. Ele tem problemas. Você diz, eu sou cristão, então eu não vou ficar doente, porque eu sou cristão. Quer dizer, outro erro. Ou eu sou cristão, não vou tomar remédio. Outro erro. Você é cristão, mas você tem um corpo sujeito ao pecado. Um corpo sujeito à doença. Um corpo onde Satanás trabalha nele. Você sabia que quem tem direito nesse corpo é exatamente Satanás? Quando Deus vem te remir, Ele vem remir primeiro a sua alma, porque quem tem direito na sua alma é Deus. Mas no seu corpo, quem teve direito primeiro foi Satanás. Porque quando Deus fez o homem e a mulher estava no homem, ele não tinha pecado. Quando a mulher deu lugar para Satanás, então o diabo ficou em primeiro lugar. Até o irmão Brana, pregando sobre o parente redentor, ele diz, você sabia que nós tínhamos um primeiro, que tinha direito primeiro em nós, que era Satanás? Você sabia que não era Boaz que tinha o direito de redimir Noemi? Era o irmão de Boaz, que era conhecido como um fulano, ou era um fulano melhor. Ele não tinha nem nome. E o diabo é assim, é um fulano. Ele tinha direito, só que ele não podia nos remir. Aquele fulano tinha direito, e nem Boaz podia tomar a dianteira e redimir a Noemi e possuir Ruth como esposa. Ele tinha que redimir a Noemi, e assim ele ganhava a Ruth como esposa. Jesus veio redimir Israel e tomou o povo gentil como esposa, a Ruth como esposa, exatamente isso. Mas Boaz não podia ir na frente. Boaz teve que dizer para aquele fulano, você é quem tem que redimi-la, porque você está em primeiro lugar. É você que tem que redimir. Aí ele diz, eu não posso redimir porque atrapalha a minha herdade. Irmão, qualquer eleito atrapalha Satanás. Qualquer eleito. O diabo não tem jeito de redimir. Por quê? Um corpo no qual nós estamos vivendo, e que Satanás foi exatamente o que provocou a existência desse corpo. Esse corpo mortal. Porque a existência de um corpo eterno é Deus. Isso é Deus. Um corpo sem dor, um corpo sem problema, um corpo que caminha no Éden, um corpo que anda para lá e para cá, não sente uma dor de cabeça, não fica velho, não fica cansado. Esse corpo quem fez foi Deus. Mas o diabo é o autor desse corpo que veio por sexo. Foi ele quem começou através da serpente lá no Éden. Ele começou. Então, ele está em primeiro lugar no nosso corpo, não na nossa alma. Separa bem isso, no nosso corpo. E é por isso que ele trabalha na nossa carne. Você quer servir a Deus? Paulo diz que com o Espírito ele servia a Deus. Mas com a carne, ele estava sempre em problema. Ele dizia, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero isso eu faço. Já se eu quero fazer e eu não faço aquilo, e o que eu não quero, eu faço, já não é eu, o problema é o pecado que está em mim, que habita em mim. E aí você vê que a carne sempre está te atrapalhando, mas você não quer ficar sem essa carne, você quer ter esse corpo, e esse corpo está te atrapalhando. Por isso nós temos um outro, não feito por mãos, eterno nos céus, e este é um corpo, na verdade, espiritual, que depois ele torna-se glorificado, porque são três corpos. É o natural, que você nasce aqui por sexo, é o espiritual, quando você parte daqui vai para a sexta dimensão como um filho de Deus, e o glorificado quando você ressuscita. Então você tem três corpos, mas é um passando para o outro. Você vê a virtude de um no outro.
O corpo, terra, ele volta para a terra, ele volta para o pó. Mas tem um outro que vive nessa terra, aí ele entra no espiritual. Depois tem aquele mesmo espiritual, ele tem que vir no glorificado. Ele tem que aparecer, porque no espiritual não se come, não se bebe. No natural, sim. No espiritual, não. E no glorificado, sim. Come, se bebe. No glorificado. Então, tem que mudar de corpo. Por isso que a gente tem que mudar de natureza. E é por isso que Jesus diz, necessário vos é nascer de novo. Porque o novo nascimento te leva para cima. Porque o nascimento da carne te leva para baixo. Mas o novo nascimento faz você olhar para cima. Você tem que olhar de onde você veio e para onde você vai. E a eleição faz isso com você. A eleição faz você olhar de onde você veio. E a predestinação te mostra para onde você vai. Entende? Tudo isso. Então a gente olha lá atrás, diz, porque o fulano tinha direito e ele não pôde redimir a Noemi. Ele diz, não, toma você ela para você, redime ela você, porque eu não posso, porque atrapalha a minha herdade. Então Boaz chegou e redimiu a Noemi e tomou por esposa a Ruth. Cristo redimiu Israel e tomou por esposa a Ruth, o Novo Testamento. Nós, os gentios, que eram um povo desprovido totalmente de verdade, era um povo idólatra, Jesus veio e disse, eu quero casar com você. O importante, irmãos, é que Jesus não tem uma esposa judia. Ele não tem uma esposa judia. A esposa de Cristo foi tirada dentre os gentios, um povo para o seu nome. Não dentre os judeus, mas dentre os gentios, um povo para o seu nome. Por isso, quando se trata de judeu, fala de nação. Quando se trata de gentio, é nações, são gentes. São muitos, porque Deus tira das nações um povo para o seu nome. Graças a Deus. Então, eu estou fazendo aqui uma plataforma para mim poder chegar a esse ponto. Eu nunca pedi isso a ele. Eu nunca pedi. Mas eu estou ainda falando de coisas que nós pedimos. Nós precisamos. Então, nós vamos e pedimos. Na parte desta remissão, Jesus tem direito na nossa alma, por isso ele vai redimir até o corpo. Você tem que saber que o seu corpo ainda não foi redimido. Ele está aguardando esta redenção. E a redenção do corpo será exatamente na hora da saída daqui. Nós vamos sair, o corpo será redimido. Por quê? Porque a alma já foi redimida por Cristo. Ele já morreu para te salvar, física e espiritualmente. Então, no físico, se eu creio, quando a doença vem, se eu creio, eu estou curado. Quando o problema vem, se eu creio, ele está resolvido. Eu tenho que ter fé para isso. Agora, eu tenho que agir de acordo. Eu não posso ir ali, faço conta e mais conta, depois não dou conta de pagar, e aí diz, agora... Como, Deus, o senhor entra em cena, aí eu vou pedir para Deus, que eu estou em apuros, porque eu fiz negócios errados. Fiz negócio errado, aí Deus deixa eu quebrar a cabeça. Diz, você fez, então agora você vai lá e dá um jeito. Certo? Você vai, porque você fez uma conta, não adianta você falar, você querer ouvir, Deus te pague. Que sempre as pessoas querem, eu faço uma conta, depois eu quero escutar, Deus te pague. Não. Você fez uma conta, o Magazine não quer saber. Você vai lá e compra uma geladeira e diz, oh, vocês é do Magazine, Deus te pague. Eu digo, o quê? Na verdade, Deus é rico, mas Ele sabe que eles precisam é da finança, é do natural. Então, o que você tem que fazer? Você comprou? É você que paga. Quem é que pagou? Foi Deus, na verdade, através de você, porque foi tudo Deus. Deus te pôs no mundo, Deus te abençoou, Deus te deu um corpo, Deus te deu uma alma, Deus te deu ar para respirar, Deus te deu um trabalho, Deus te deu um salário, foi o patrão. Atrás de tudo aquilo estava Deus.
Se você olhar atrás de tudo que um eleito faz, está Deus. E você só vê o natural ali, mas Deus está atrás, fazendo as coisas correrem, todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto, por seu propósito, por sua ordenação, por sua predestinação. Você foi chamado, tudo coopera para o bem. Tem hora que você não entende, a doença coopera para o bem, a morte coopera para o bem. Você já pensou bem? Ninguém de nós quer morte. Quem é que quer morte? Não, quer viver. Mas a morte coopera para o bem. Enquanto eu estou neste corpo, eu estou até a quarta dimensão. Mas quando eu saio desse corpo, eu já pulo para a sexta dimensão. Então, o que fez a morte? Aproximou eu mais. Por quê? Porque Deus está na sétima. E eu estava na quarta e estava mais distante dele. Então, agora, através da morte, eu fui para a sexta dimensão, que estou debaixo do altar. Não aquele altar que estão as almas no quinto selo. Aqueles lá são almas judias. Nós estamos ali debaixo do altar, exatamente porque Deus está no sétimo. Agora, o importante hoje é entender que esse Deus do sétimo, ele já até desceu à terra. Ele pisou na terra outra vez, porque ele não vai pisar mais. Ele pisou na terra outra vez através do sétimo anjo. Ele veio e pisou na terra, e agora ele quer continuar pisando na terra, andando em dois pés em nós. Ele quer mostrar para o mundo e para Satanás que ele é o nosso redentor parente. E que Satanás, que tinha direito no nosso corpo, ele não quis fazer nada porque isso atrapalhava a herdade dele. Ele viu que não adiantava mexer conosco, fazer nada. Ele tinha direito. Agora Jesus veio e diz: então eu redimo. Eu vou tomar o pecado dele, o pecado dela, a culpa deles. Eu tomo a culpa deles. E foi o que ele fez. Ele tomou toda a nossa culpa e nos deu a inocência. Ele fez isto porque lá no Éden o que aconteceu foi que Adão e Eva perdeu toda a inocência e recebeu a culpa. Foi ali no Éden, eles perderam, e Jesus veio para nos devolver esta inocência. Quando ele veio no Calvário e no batismo com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele veio nos devolver a inocência que Satanás tinha roubado da mulher, roubado do homem e dado a culpa. Deus veio e nos tomou a culpa e diz: agora fique com a minha inocência. Aleluia! Eu gosto muito disso, isso é muito bom. Então essa é a remissão. Ele me redimiu. Ele me redimiu antes da fundação do mundo, e ele provou isso, e vem provando no decorrer do tempo que ele é o Redentor. Ele mandou um cordeiro para tomar o lugar dele, e aquele cordeiro morreu no lugar dele, o pecador era perdoado, e o cordeiro animal morreu no lugar do pecador, e era o tipo do cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Mas depois Deus diz: agora eu tenho que cumprir também esse tipo. Ele próprio teve que vir para poder morrer. Deus se fez carne para que na carne ele pudesse morrer, para nos salvar, porque era o único que podia nos redimir, porque ele tinha natureza para nos dar, que não complicava ele, mas descomplicava nós. Porque o diabo, aquele fulano que não podia redimir a Noemi, complicaria a sua herdade. O nosso não é fulano, o nosso Redentor é Boaz, é Jesus Cristo, o nosso Boaz. Ele pode nos redimir. Ele não vai nos complicar, e nem nós vamos complicar a herdade de Jesus. Mas o que ele quis fazer, diz: eu tenho que redimi-los, porque eles eram meus e se perderam. E eu só posso redimir uma coisa que saiu de mim, que eu perdi. Então agora eu vim para comprá-los de volta. E ele nos tomou de Satanás. Você tem que saber que Jesus te tomou de Satanás. O diabo tinha direito em nós, mas Jesus diz: agora não. Por isso, irmão Branham veio e orou: Satanás, tira suas mãos da propriedade de Deus.
Somos propriedade, por isso Ele nos redimiu. Ele nos redimiu porque antes já éramos dele. Fomos perdidos porque o primeiro Adão nos vendeu, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, nos redimiu, nos comprou de volta, pagou o preço, e agora eu não devo mais para ninguém. Você não deve para Satanás. Quem não deve para Satanás, você pode expulsá-lo, mandar sair da sua vida, sair da sua porta, da porta da sua mente. O irmão Breno diz: quando a malícia bater na porta da sua mente, expulse-a, expondo o sinal. Porque aqui você tem o lugar correto para poder dizer a Satanás: Deus está aqui. Quando o diabo vem bater na porta da mente, Deus está lá dentro. Então você expulsa a Satanás. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Será que já dá para nós chegar ali? Bom, pedi e dar-se-vos-á. Nós temos várias coisas na Bíblia, vários versículos. Eu quero tomar apenas alguns para poder nos ajudar até completarmos aqui o nosso pensamento. Em São João 15, verso 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso daqui está tudo na base de pedir. Mas e eu nunca pedi? O que eu nunca pedi? Ainda não cheguei lá. Isso eu posso pedir, mas tem uma coisa que não vem por pedido, vem pelo sobrenatural, pela direção de Deus. Ele te dá aquilo. Ele te dá. Ele te dá. A salvação já é nossa, Ele nos deu antes da fundação do mundo. Ele nos deu. A salvação é nossa. Tudo é nosso. Se você notar, tudo é seu. Tudo é seu. Você pede por uma coisa que você já tem e até você é muito infantil. Eu sou muito infantil pedindo por uma coisa. Então o Senhor me dá isso, o Senhor me dá cura. O Senhor diz: não, eu já te dei. Recebe, fica para você. Já te dei. Ou o Senhor me dá a salvação? Eu digo: não, eu já te dei. Não posso te dar mais. Já te dei a salvação. Eu quero que você agora usufrua dela. O que esta salvação pode causar com a sua vida. Receba as influências da salvação, porque ela já é sua. Você é salvo. Por isso, irmão Brana, sempre creu que aquele que é salvo eternamente. Você não pode ser salvo hoje e um perdido amanhã. Ah, eu era salvo, agora eu sou um perdido. Não. Você é salvo eternamente. Agora, você estava perdido e foi achado. Você estava perdido porque não conhecia a palavra, mas quando a palavra se manifestou a você e mostrou que ela podia te redimir daquela condição perdida para a salvação, então você diz: eu aceito. É isso daí que é sua salvação. Eu aceito a minha salvação, porque o Senhor já me deu. Amém? Aleluia. Tem coisa então que irmão Brana esclarece aqui. O tempo da unidade, o sinal, 113. Presta atenção. Mas a igreja, a noiva, é unida através de um Deus, sob um Espírito, o Espírito de Deus, em uma santa união de Deus, para ser uma noiva santa para Deus. Isto é correto. Todos juntos, a unidade do corpo. O corpo está esperando como uma noiva. Como é a noiva? Como chamados a nós mesmos, chamamos a nós mesmos de noiva. No tempo da união da noiva, a igreja se ajuntará mais. Isto deveria criar um certo amor no nosso meio, que dificilmente poderíamos estar longe um do outro. Irmãos, deixa eu mexer numa coisinha sensível aqui, mas isso aqui é muita realidade para você saber o que é o lado espiritual. Isso aqui é muita realidade. Quando você está bem, você ama uma pessoa, você tem criado ao seu redor um ambiente que você não deseja ficar longe daquela pessoa. Você não deseja distanciar dela. Você quer ficar com aquela pessoa, você quer viver com aquela pessoa. Onde aquela pessoa está, você quer estar. Isto é o amor natural de marido e mulher,
de pais e filhos. Você vai reconhecendo, tem hora que os pais não querem nem perder os filhos. Acho que eles não deveriam nem casar, para ficar sempre com eles. Mas não, tem que casar, eles têm que ter o amor deles também, eles têm que formar um lar, eles têm que ter aquilo na vida. Mas a maioria das vezes, a pessoa não percebe que está chegando a uma união, e essa união do casamento tem que fazer com que esse rapaz e esta moça não vivam um sem o outro, porque se conseguir viver um sem o outro, não case. Sabe o que é casamento? É quando você encontra uma pessoa que você diz, não posso viver sem ela. Você encontra uma moça que você não pode dar um beliscão nela, porque se der um beliscão nela, aquilo dói em você. Você não pode fazer mal para ela, porque aquilo causa mal a você. Aí pode casar. Você encontra um rapaz no qual você tem submissão para com ele. O que ele diz dentro das Escrituras, você fará, você cumprirá, porque é a Bíblia Sagrada. Do contrário, se não há este amor, não case. Que a pessoa está enganada. Ela não tem amor. O amor que deveria estar aqui em nosso meio, aí, o irmão Brando diz aqui, ó, a igreja se ajuntará muito. Isto deveria criar um certo amor no nosso meio, que dificilmente poderíamos estar longe um do outro. Você quer estar numa reunião, você sente falta de um culto. Quando você tem um certo amor pelos seus irmãos, pela igreja, pela palavra, você não quer perder, você perde porque tem necessidade por causa de um trabalho. E você não tem jeito de vir à igreja. Mas do contrário, você não perde porque você quer estar ali em companheirismo com seus irmãos, porque aquilo produziu, criou um certo amor ao seu redor, que aquilo não te aparta do local de reunião. Não te aparta de seus irmãos. Isto, quando cria um certo amor entre marido e mulher, não há divórcio, não há desquite, não há separação, não há nada. Não há falta de alimento, não há falta de calçado, não há falta de roupa que possa separar esse casal. Não há, porque há um amor que uniu e eles vivem os dois muito bem. Agora devemos reconhecer, você pensou bem se nós teríamos um Jesus que vivesse de vez em quando beliscando em nós? Tivéssemos um Jesus que ele olhasse para nós e só quisesse receber e não tivesse nada para dar? Irmãos, nós devemos entender que nós somos tão pobres, no lado natural aqui, somos tão pobres de amor para com marido e mulher. Somos tão pobres porque o que Jesus fez, ele deu tudo ao ponto de me convencer. Jesus fez tudo por mim. Eu fico pensando, o que nós como marido, homens, o que nós fazemos pela mulher? Diz, essas mulheres para gostar de nós, é como diz o pastor Joel, tem que gostar mesmo, porque é comer um zoiudo, é um ovo estalado no almoço, talvez no café, na janta. Espera lá. Tem que amar. O que é que fez? O que esse homem fez para essa mulher? Se você pensa o que Jesus fez, ele fez tudo, meu Deus do céu. Ele fez tudo. A minha cura ele já me deu tudo antes. Olha, tudo é seu, é cura, salvação, resolução de problema. Eu te dou tudo, tudo é seu. Tudo é seu. Você é meu e eu sou seu. Então, ele me deu tudo. Isso me convence de que ele me amou tanto que ele me deu. Antes de eu fazer coisa alguma boa para ele, ele me deu, ele me redimiu. Quando eu não era nada, o irmão Breno diz que nós não éramos nada, ele nos amou e nos comprou. E diz, isso me dá confiança de que ele me quer usar. Agora, por quê? Porque ele me amou quando eu não era nada, e todavia não sou nada, mas ele me amou. Então isso me dá certa confiança. O que o rapaz, o que o marido oferece para essa mulher gostar dele? Para amá-lo, para criar um ambiente de amor ao nosso redor. Não é por ter prosperidade natural, não, irmãos. Vamos ver o que dá, porque o casamento, ainda que tenha as coisas naturais, que há uma necessidade, mas o casamento, gente, é uma unidade, não apenas de corpo. Não apenas de corpo, porque pode se unir com um adúltero, com a prostituta, com um amante, se pode unir.
Mas não estamos falando desse tipo de união. Estamos falando daquilo que você está ligado a Deus em espírito. Você está ligado a Deus. E o casamento precisa ter isso também por dentro, sem ter nada de fora, sem ter coisas, sem ter riqueza. Mas lá dentro tem amor para dar um para o outro, que não pode viver um sem o outro. Agora não vai viver um sem o outro porque ele tem uma casa, porque ou ela tem um bom emprego e tem um bom salário para poder dar para ele, que ele vai ficar, né? Não é por isso. Ele tem que existir lá dentro um certo amor, que, olha, esse amor é tão grande, deve ter dentro daquela moça e daquele rapaz, é tão grande, porque a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe. A coisa que mais você amou na vida, enquanto você está solteiro, tão ligada a pai e mãe, que parece que não pode se separar. E o casamento, Jesus já mostrou que tem que deixar pai e mãe. Então por quê? É porque agora você encontrou uma pessoa na qual você tem um certo amor, que você pode deixar a sua mãe, o seu pai, e unir àquela pessoa, que aquela pessoa também tem amor para com você. Então a moça larga a família, larga os pais e vai unir com o rapaz. É porque ela tem amor naquele rapaz. Ela tem amor. Aquele rapaz vai deixar a família para viver com aquela moça. As suas opiniões serão entre os dois para formar o seu lar. Não mais entre meia dúzia, uma dúzia, mas entre os dois é que tem uma opinião para formar aquele lar, o compartilhado do lar, para formar: vamos ter filhos ou não vamos ter filhos? Vamos comprar isto ou não vamos comprar isto? Então, ali dentro pode ter aquele compartilhado para formar o lar. Mas é o amor que faz aquilo dentro. Que eu quero separar isso até do físico. Está lá dentro da pessoa, está no espírito da pessoa, está lá na alma da pessoa, e que você não pode viver sem aquela pessoa. Que você vai poder viver sem pai e mãe, porque assim diz a Bíblia. Porque você encontrou uma pessoa, que aquela pessoa era exatamente o que te faltava e o que te preenchia. Quando você encontra, então, aí o pai e mãe fica de lado. Tudo bem, você continua amando o pai e mãe, continua amando, só que eles já estão em segundo lugar, terceiro lugar. Primeiro lugar é Deus, segundo lugar é o seu marido, segundo lugar é a sua esposa, primeiro lugar é Deus. Voltou isso aí? Terceiro lugar é você próprio. E é tão difícil a gente cumprir com isso, meu Deus, é tão difícil. Mas, então, o que Jesus fez e o que nós fazemos? Se colocar um paralelo entre eu e Jesus, o que Jesus fez? A gente só dá dificuldade para a esposa. E Jesus? Jesus diz: olha, eu já te salvei, se você crer, já está curado, não precisa fazer mais nada. Não precisa nem tomar remédio, mas isso é problema seu. Se você quer tomar, pode tomar, eu não ignoro isso. Eu estou falando como Jesus. Eu não ignoro isso, você pode tomar, só porque eu estou também na medicina, eu estou no raminho, eu estou em tudo que você vê, eu estou ali, eu estou naquele pequeno pau, eu estou naquela pequena casca, eu estou naquela pequena folha, eu estou naquela flor, eu estou naquela semente. Você pode tomar aquilo ali, não tem problema. Para Jesus não tem problema. Só que tem uma coisa: se você crer, pronto. Se você crer, não precisa tomar nada. Se você crer, não precisa fazer mais nada. É só se você crer. Amém. Amém, aleluia. Olha, eu vou falando sobre isso, acabo não chegando, e vou falando só eu pedi. Agora, eu não pedi. Eu quero ver essa parte. Eu nunca pedi isto. O que foi que o irmão Brana nunca pediu? Então os irmãos sabem que é a palavra falada. Aquilo ele nunca pediu. Aquilo chegou para ele. Perguntas e respostas número 1, pergunta número 9, parágrafo 158. Esta terceira puxada, e está falando a palavra, parece inteiramente possível que você fale a palavra e alguém estaria restaurado completamente e inteiramente. Coloca inteiramente pronto para o rapto na ressurreição, o Filho do Homem. É isso assim ou não é assim? E você fará isto se é convenientemente? Obrigado. Não escaparia todas estas coisas? Escaparia todas estas coisas diante do Filho do Homem? Aí ele dá o versículo da Bíblia, Lucas 21, 36. Meus irmãos, apenas para tomar esta parte, porque a nossa palestra é dentro disso.
Vocês estão crendo por causa da palavra. Vocês estão crendo por causa da palavra falada e coisas como essas, das quais ele disse, e todos vocês aqui foram testemunhas dos esquilos e de todas essas outras coisas que têm sido feitas. Porém, notaram vocês, isto foi dado sobrenaturalmente. Nunca pedi. Nunca pedi. Então hoje se nós quisermos usar a palavra falada para pedir a Deus poder da palavra falada, nós estamos enganados. Ela não vem por pedido. Você não tem que orar para que a palavra falada chegue a você. A palavra falada chegará ao eleito. Ao eleito. E nós temos estipulado aqui o tempo certo que a palavra falada estará em operação legitimamente. Agora ainda não está, nem no tempo de irmão Branham ele disse que não estava. Ele disse que vai estar naquele tempo da união das igrejas. Aquilo ali que vai estar. Mas eu nunca pedi, diz o irmão Branham. Ele diz assim, eu nunca pedi, Senhor, permita-me fazer isto, falar estas coisas nesta forma e fazer estas coisas aí. Eu nunca pedi. Nunca pedi isso a ele. Ele, por sua própria divina vontade, chegou e disse, tu vás e faça isto. Então eu não tenho que pedir. A palavra falada é ele quem dirige. Eu não tenho que ensinar a congregação. Eu não tenho que dizer para a congregação, fale a palavra. Eu não sou Deus. Eu não tenho que dizer, é Deus que tem que tomar o indivíduo, como tomou o irmão Branham. E o irmão Branham não estava nem orando para ter esse poder. Ele não estava pedindo, Senhor, me dá poder para criar coisas. Não, ele não estava pensando nisso. Mas Deus que chegou para ele e disse, fale a palavra. Simplesmente isto. Nunca pedi a ele. Ele, por sua própria graça divina, chegou e disse, tu vá e faça isto. Vem. Não estava pedindo nada disso. Moisés nunca pediu para descer ao Egito. Ele queria ficar mais longe de lá. Mas quando ele encontrou a sarça, a voz disse para ele, desça ao Egito. Vai lá, faça algo. Então eu tenho que esperar a direção de Deus. Você precisa esperar a direção de Deus. Josué nunca ficou dizendo assim, ó Deus, como que eu vou fazer? O Senhor me ensina que eu vou fazer. Eu quero pedir para o Senhor parar. Tem que parar o sol, alguma coisa eu tenho que fazer, porque eu tenho que vencer. Tem que vencer essa batalha. E se o sol se for, eu vou perder. Não, ele nunca pediu a Deus, nunca parou para fazer uma oração. Ele simplesmente viu a hora do problema, ele deu uma olhada para o sol e disse, para sol, lua, detente no vale de Ajalon. E a coisa tudo parou. Quer dizer, se ele teve que parar o sistema completo da Terra que gira em torno do Sol, se teve que parar, Deus é o sustentador de tudo isso. E se a ciência diz se aquilo parar, cai. Se parar, cai. Mas se foi o próprio Criador que falou, pare, ele foi quem fez a terra, ele quem fez a forma dela girar. Então ele dispare. Quando um homem na terra está dirigido por Deus, ele fala o que Deus quer. Então isso que é a palavra falada. Josué não estava pedindo, Josué simplesmente olhou para o sol e disse, para! E o sol parou. Se a terra teve que parar de girar, ela parou. E ela não caiu de sua órbita. Ela não caiu porque o próprio Deus que a criou sustentou aquilo ali. Sustentou essa terra, sustentou tudo. E o sol parou. E eles puderam lutar até vencer o inimigo. Quando vencer o inimigo, o sol novamente. Aí eles viram o sol, a terra continuou girando. Nós temos que falar segundo diz a Bíblia. Né? Então, e o sol continuou novamente, mas isso daí, durante todo o período do mundo, eles, estudiosos, sabem que o sol parou. Teve um tempo que não foi contado, eles não vai examinar, foi naquele tempo. Foi no tempo que diz, para sol.
Eu não estava pedindo nada disso. Moisés também nunca pediu para descer ao Egito, mas foi Deus quem o enviou ao Egito. Tem muitas coisas aqui nesses parágrafos 161. Da pergunta e resposta número 1. Que faria eu se estivesse em meu poder? Tenho autoridade para fazer, porém para fazer tenho que esperar ordens. Vem, tenho autoridade de Deus para fazer, porém agora, quando Ele der as ordens, ela regressará curada para casa. Estava falando de uma irmãzinha. Vem, eu sei que esta é a verdade. Eu estaria tão disposto a morrer nesta manhã. Eu estaria em qualquer outra coisa. Essa é a verdade. Porém, primeiro, vocês veem, ninguém, mesmo o próprio Jesus disse, não pode o filho fazer nada de si mesmo, senão o que vir fazer o Pai. Esse momento da palavra falada, que está dentro da terceira etapa também. Então não te enganes que você vai ficar falando a palavra aqui de qualquer maneira. Você tem que esperar direção de Deus para falar esta palavra. Entende? A hora que Ele disser, fale, aí você vai falar. É Ele, não é o pastor. Não é o pastor ensinar a igreja. Bem, não pode o filho fazer nada de si mesmo, senão aquilo que ele vê o pai fazendo. Isso fará o filho igualmente. Amém? Deixa eu ver se... Acho que eu não trouxe aqui. Trouxe. Só para me encerrar, que eu já estou com os meu tempinho vencido, né? Mas passa um pouquinho, não tem problema. Agora, aquele grande dom, suas infalíveis palavras de promessa 138, aquele grande dom, outros eu tenho tentado explicar e dizer como foram feitos. Este não pode ser explicado. Simplesmente espere. Então vocês veem que está tudo dentro da terceira etapa. A terceira etapa não pode ser explicado. O grande dom da palavra falada não pode ser explicado. Está tudo dentro da terceira etapa. O grande dom é dentro da terceira etapa. A abertura da palavra é tudo terceira etapa. Visão da tenda é terceira etapa. Está tudo ali. Simplesmente espere. Isto não estará em operação perfeitamente agora. Espere até que aquele concílio de igrejas traga aquela percepção. Será quando isto acontecerá. Então, como o irmão Branham está dizendo, não adianta eu ficar pedindo, Senhor, eu quero o poder da palavra falada agora, eu quero falar a palavra. Não, eu não pedi isso a ele. Irmão Branham diz, eu nunca pedi isso a ele, foi ele que chegou e disse, fale. Aqui está ao nascer, não é ao nascer do sol que eu queria outro aqui, que é o 129, sobre o criar esquilo, ele diz aqui, desde os esquilos, e então lá embaixo em Kentucky, então os filhos da irmã Hattie, lá embaixo, depois da tempestade na montanha, ele diz, para, isso aí tudo foi a palavra falada, a qual não tenho tempo de lhes contar, e desta vez, exatamente tão certo, lá veio aquela luz, pendendo lá embaixo, e ela disse, fique de pé, e eu me levantei. A luz falou para ele, fique de pé, e essa luz é Cristo, fique de pé, e eu me levantei. Ele disse, o que tu disseres assim será. Agora, a esposa estava com um tumor já há 16 anos, com tumor, e agora ele recebeu a palavra de Deus, o que você disser sucederá. Eu disse, a mão de Deus dissolverá o tumor antes da mão do médico poder tocar nele. Agora você sabe o que aconteceu? Quando o médico chegou e puxou o lençol para operar a irmã Brana, a hora que ele puxou o lençol, ele olhou, examinou, disse, irmã Brana, o tumor não estava aqui do lado esquerdo? Estava, doutor, mas não está aqui. Correu com ela para os raios-x e foi tirar novos raios-x, não encontrou. Irmã Brana, não está aqui, não tem mais tumor, não tem. Exatamente a hora que o irmão Brana estava falando a palavra, antes que a mão do médico toque nele, quer dizer, no tumor, a mão do Todo-Poderoso dissolva. Ele não estava pedindo. Ele diz, eu não pedi isso. Foi ele que chegou e disse, fale. Fale. Eu não tenho que pedir, eu tenho que esperar Deus dizer, fale, faça. É hora. Então eu tenho que pedir. Então eu tenho que ver o que já aconteceu, o que não aconteceu. Eu tenho que ver o que falta da terceira etapa para acontecer. É isso. É isso daqui. O poder, na hora, já que a união das igrejas se apertarão, nós vamos precisar desse poder da palavra. E o poder da palavra, você tem que saber que está na terceira etapa.
é a palavra que você vai usar, essa palavra criadora que veio na terceira etapa. Temos que encontrar isso dentro da própria mensagem. Você sabe, nós temos visto isso desde que o Cordeiro saiu do trono, a era terminou, nós encontramos isso. Está tudo claro diante de nós. Amém? Nós aguardamos unicamente isto, porque tudo mais já tem cumprido. Coisas que esperam natural, como a visão da tenda. Eles esperam um quartinho, o irmão Branham está dentro do quartinho, ele estava lá naquele quartinho. Perguntas e respostas sobre os selos, ele mostra que aquela luz era Cristo. E aquela luz tinha dito para ele, eu te encontrarei naquele quartinho, eu te encontrarei lá. E foi ali, quer dizer, veio de uma forma espiritual, e hoje eles estão formando doutrina que o irmão Branham vai ressuscitar por causa da doutrina da visão da tenda, que ele diz que não foi cumprido, enquanto aquilo veio de uma forma espiritual. Nem o irmão Branham sabia, ele mesmo ficou a vida inteira aguardando e querendo comprar uma tenda para fazer reunião de cura divina, quando aquilo era a terceira etapa, não era para aquela cura, era a cura da alma. É totalmente diferente. Contudo, esse poder está na igreja para poder manifestar aquilo que o irmão Branham disse que estava dentro da visão da tenda. Esse poder está aqui em nós, está na igreja. Criar perna e braço e olhos e qualquer coisa. É o poder da palavra falada. Ele diz, quando é que vai ser usado? Ele diz, na hora que apertar a união das igrejas, então esse poder virá. Então não serei eu pedindo, eu nunca pedi. E não adianta eu pedir, é Ele quem vai falar. Fale, aí você fala. Senhor, muito obrigado por mais uma meditação. Ajuda-nos e orienta-nos para continuarmos confiando no poder do Espírito Santo, unicamente no que o Senhor já fez por todos nós, não no que nós vamos fazer, mas no que o Senhor já fez, porque tudo está consumado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paz, saúde, felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer.